Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 13, versículo 47 até o 53, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu dali. Temos duas coisas para a gente analisar. Primeiro é a parábola que Jesus conta, que é a última parábola do capítulo 13, que é tido como o livro das parábolas do evangelista Mateus. E depois essa fala final que Jesus dá ao mestre da lei, que tem uma coisa legal para contar para vocês. Sobre a parábola, acho que está bem claro. Jesus está falando apenas para os discípulos aqui. Os discípulos antes eram pescadores, e como o gênero parábola trata de coisas ligadas à realidade cotidiana dos ouvintes, falar para pessoas que eram pescadores antes era bem tranquilo. E eles, obviamente, logo entenderam. Olha o que diz aqui. Você lança a rede para o mar, vem todo tipo de peixe. Peixes bons, próprios para o consumo, e peixes que não são tão bons. Que era costume naquele tempo, quando eu pescava um peixe que não era bom para o costume, eu devolvi ele para o mar. Então o que acontece? Assim tem que ser também a nossa evangelização. Nós temos que anunciar a todos. Não é somente para um grupo seleto. E era uma realidade que acontecia muito naquele tempo. Só deve se anunciar aos judeus ou não? Porque essa era a compreensão inicial. Só aos judeus é que deveria vir a salvação. E Jesus vai mostrar que não. É para todos, inclusive para os pagãos. Mas, continuando ainda a nossa reflexão, é interessante você depois perceber o que vai dizer aqui, né? Que no final dos tempos, o povo será separado, né? Aquele que é bom daquele que é ruim. E aí tem aquela noção que muita gente quer pregar por aí afora, que você tem que fazer o que você quer da sua vida, que a salvação é para todo mundo. Com efeito, a salvação é para todo mundo. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, né? Porque quando eu escuto o anúncio, ele tem uma consequência. Eu preciso dar um sim a esse anúncio. E esse sim implica em conversão, em mudança de vida, em lutar por fazer a vontade de Deus. Então não é só escutar e ponto, mas é permitir com que aquilo que eu escuto transforme a minha vida. É assim que a gente tem que compreender. Mas é interessante você perceber que no final do Evangelho, Jesus diz que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Em primeiro lugar, alguns comentadores ficam dizendo que é daqui que a gente tira quem foi Mateus. Porque só nesse evangelho que aparece esse trecho e dá a entender Mateus aqui como, de fato, um doutor da lei, um mestre da lei, que se ajuntou à vida de discipulado de Jesus, tá bom? Agora, o que quer dizer essa ideia de tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas? Porque um doutor da lei ele compreendia muito bem o Antigo Testamento, que são as coisas mais velhas, mais antigas. Mas que agora, que pertencendo ao discipulado de Jesus, à família de Cristo, ele acaba juntando aquilo que ele já conhecia com a novidade trazida por Jesus, com a boa nova. Digamos que é assim que tem que ser a nossa vida, não é? Eu trago aquilo que eu já vivenciei, a minha história, mas agora eu uno com a boa notícia do Cristo e isso aqui eu junto para formar o meu eu hoje. Jesus não trata a gente como se a gente fosse ter agora uma amnésia que esquecêssemos da vida velha. Não. Mas é preciso usar o que já foi vivenciado e juntar com a boa nova para fazer agora um novo tempo na nossa existência. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Espero você no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.